E aí? Vai. Mais um pouquinho. Tem que arrumar isso. Não, ele tem que ficar pela frente o papelzinho, né? Isso. Segura a onda aí que vai dar certo, viu? Isso. Pode deixar. Entendeu? Isso aí. Desse jeito? Deu a altura aí? Só Assim, revelar. só... Só revelar do jeito que você quer. Sim. Isso. Quer virar um pouquinho assim, aí fica mais perto. Deu aí? Agora levanta que eu quero ficar em pé. Essa live em pé. Vai levantando. Pega aquela água pra mim. Enfim, né? Pegou. Põe longe esse negócio aqui, tá muita luz. Nós já temos luz suficiente. Aí. Põe frontal, tá? Fica só de um lado. Assim, ó, põe de frente. Aí. Fechou? É, nós. Estamos juntos até depois do fim. Bateria tá bom, né? Bateria é bom pegar aí, né? Bora. Tem gente afinando aí, não consegue aguentar o tranco, hein? Só o cabo, tem que pôr pra mim. Não, pode complementar com... Vamos nessa. Bom dia. Vamos fazer um excepcional dia de guerra. Bom dia. Isso aí, bom dia, mano. Dá aquela respirada, vamos fazer nosso boot cerebral. Lembra que a preocupação é a má gestão da imaginação, então a gente vai parar com esse negócio de gastar a imaginação de forma indevida, né? Então, vamos fazer o boot. Como é que faz o boot? Vou explicar. Quem não sabe fazer, fala não sabia. Fala assim, eu não sabia fazer o boot. Vamos. Já tava preocupado. Eu entrei 4,59, você tá preocupado? Vou fazer o boot. O que é? O boot é eu mentalizando e posicionando o meu corpo para aquilo que eu quero. Tá? Tem um psicólogo americano chamado William Marston. Se você quiser estudar, é o mesmo cara que fez a Mulher Maravilha e criou o teste comportamental mais poderoso da Terra, tá? Deixa eu colocar o fone. Vou colocar, vamos ver se não vai dar certo aí. Peraí. Só me responde se vocês estão ouvindo. Se tá tudo certo. Tá tudo ok? Fala som ok. Escreve aí som ok. Alguém pega um retorno aí pra mim e vê se tá som ok. Alguns estão falando imagem travada. Como é que tá aí? Só escreve som ok. As mãozinhas não servem de feedback não. Ok? Tá. Só que nós vamos fazer. O som tá ok aí ou não? Beleza. Ok. Vamos fazer o boot. Ele é 100% científico. E o que significa? Se seu corpo estiver dando um recado, e ele dá um recado negativo, não só a mensagem vai passar, a pessoa vai entender, mas você vai passar uma energia sua, tá? Eu não sou esses caras místicos, doidinho, do cristal, essas coisas não, tá? Isso é científico. Então o que é a parada? Desde quando eu aprendi a fazer isso, há mais de 10 anos, eu acordo todo dia e mentalizo o que eu vou fazer. O que eu ganhei com isso? Eu não passo o dia preocupado com nada, tá? Nada. Ah, tá acontecendo mil coisas. Não interessa, eu já mentalizei o dia vai ser assim. Então o que nós vamos fazer? O boot é assim, ó. Perna um pouco aberta, você vai fazendo junto aí, eu não vou conseguir ver o que você está falando. Mão aqui, ó, na cintura. Aí você firma bem a planta dos pés, enche o pulmão, ergue o queixo um pouquinho acima da rota aqui. Normalmente você olha assim, você vai olhar assim, ó. Vai respirar bem fundo 3 vezes. Fecha os olhos. E agora você vai mentalizar o seu dia. Mentaliza aí. Mentaliza.
Mentaliza um dia de produtividade. Mentaliza você dando um cochilo depois do almoço, senão você não vai conseguir aguentar o tranco aí de acordar tão cedo. Mentaliza você governando sobre os seus desejos, seus pecados de estimação aí. Respira. Mentaliza a sua casa salva e guardada de toda praga, de toda desgraça, de toda escassez. Essa casa aí é salva. Você vai prosperar e vai defender essa casa sua família. Respira. Agora você vai fazer o seguinte, com os olhos fechados, você vai começar a sorrir e visualizar uma imagem sua que você quer. Vai para forçar o sorriso mesmo, é muscular, tá? Coloca aí. Eu vejo milhares de pessoas destravadas para falar aquilo que queima em seus corações, e elas não vão se importar com a reputação, não vão se importar com a opinião de ninguém. Aí o sorriso é muscular e ele muda o cérebro. Toda a postura que você tá vai mudar toda a sua experiência, tá? Então, esse é o boot. Você pode gastar 1 minuto, alguns gastam mais. Quanto mais maduro tiver seu cérebro, quanto mais maduro tiver a sua imaginação, mais fácil vai ser. Então, essa questão da mentalização, se você dormir mentalizando, você acorda, o cérebro ele busca a última informação, o último comportamento, e aí ele devolve a mesma coisa. Ele fala, uau, esse cara estava rindo antes de dormir. Tá? O pessoal que está falando que está travando, não está travando. A gente tem um retorno aqui, nossa internet é de fibra, 120 mega full time aqui, tá? Temos outro link aqui de 300 mega, tá tudo certo. O que não tá certo é a sua internet. Então, qualquer coisa, dá uma saidinha e volta. Fechou? Então é o seguinte, fazer o boot. Se você vive o dia inteiro preocupado, você está com uma má gestão da imaginação, tá? Pablo, estou estressado. Má gestão das emoções. Pablo, estou triste. Má gestão e contentamento das alegrias que você tem. Então, tudo que você tem de negativo significa não estou sendo gestor naquilo que é o contrário, né? Então, simples. Eu vou tirar os comentários agora para vocês focarem, porque tem gente que fica olhando só para os comentários. Foca aqui. Você que faz parte do Clube 459. Aquelas pessoas, né, que não são acordadas pelo sol. Pelo contrário, você tem acordado o sol nesses dias. Dica, tá com sono, você precisa dar um desligamento de 15 minutos pro seu cérebro depois do almoço, tá? Todos os dias eu faço isso. Todos. A dica poderosa é desligue depois do almoço. Pablo, eu tô num lugar que não tem como. Durmo nem que seja numa cadeira, tá? Eu não tenho problema nenhum, eu não sou metido nem nada. Se eu não tiver um lugar, eu deito no chão mesmo e durmo lá no chão. Pra mim, tanto faz. Então, a dica boa pra você que tá assistindo é: vamos trocar a preocupação sabendo usar a imaginação, tá? Ontem eu comecei a falar da sabedoria e não consegui falar nem o respirar dela. Vou voltar agora e te passar alguns códigos. Sabedoria é fazer. Então, vamos lá. Sabedoria é fazer. O que significa isso? Quando eu faço, eu ganho know-how. Quando eu ouço falar, eu até ganho um certo nível de experiência. Mas é uma experiência não testada. Por exemplo, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Eu tenho uma experiência que não é testada, mas eu já sei que não é boa. Pablo, eu preciso fazer tudo? Não. Tem certas coisas, principalmente as negativas e as que trazem prejuízo para o seu cérebro, você não precisa de testar, tá? Como, por exemplo, usar droga. Então, de estudar e de ver um monte de gente se lascando, você pega a experiência dele. Mas ele fica num campo no cérebro. Experiência não testada. Ou seja, é a experiência dos outros. Ele força uma crença positiva e isso já é o suficiente para você não precisar de fazer. Tem gente que não entende isso. A pessoa quer ter todas as experiências do mundo. Vou te dar uma dica. Tem as experiências que tem a ver com o seu propósito. Esse é o segredo, tá? O segredo é ter experiência de acordo com o seu propósito.
Se hoje uma pessoa mega importante no planeta quiser falar assim, eu quero ficar um mês com você, perto de você, aprender com você, aí eu vou fazer só a checagem. Ou se a pessoa quer me ensinar, não sei. Eu olho e falo, tem a ver com o meu propósito? Não. Então, meu amigo, pode ficar em paz, que eu não tenho interesse. Não vou falar o nome agora, senão grava e manda para a pessoa. Mas eu tenho vários amigos muito influentes, vários famosos, eles, eu tô aqui com a fulana. Aí eu falo, fulana, meu propósito, 0. Não quero conhecer. Aí a pessoa fica, mas você agora é metido. Não dá. Não quero conhecer todo mundo. Eu quero me conectar com pessoas que estão relacionadas ao meu propósito. É normal também, já foi assim. Várias pessoas, por causa desse tanto de gente aqui nas lives, ficam pedindo o tempo inteiro para fazer live. E eu olho e falo, esse cara está crescendo, esse cara é assim, esse cara tem princípio e valor? É duro por quê? Porque eu não consigo compartilhar isso aqui com quem não tem os mesmos princípios e valores. Não é pensar igual. Mas tem uma coisa que você vai economizar na sua vida, e isso faz parte da sabedoria, é que não adianta você ir atrás de todo mundo, não adianta você aceitar tudo, não se envolva com pessoas que têm princípios e valores diferentes que você, tá? Aquele julgo desigual na Bíblia, não é, um monte de gente confunde. Fala assim, se a pessoa é evangélica, não pode casar com a católica. Tem nada a ver. Às vezes o princípio e o valor de um católico evangélico é o mesmo, tá? Das pessoas, o princípio delas, tá? O julgo desigual está no se envolver com pessoas que têm princípios e valores diferentes. Se o princípio não bater, aí acabou, tá? Aí vai ser um julgo desigual, ou seja, alguém vai ter que carregar o outro. Então, eu não faço negócio com pessoas que têm princípio e valor diferente do meu. É muito simples. Eu não fico perguntando para você é de qual religião. Não pergunto isso há anos para ninguém, isso não me interessa. Eu quero saber se a pessoa é de verdade. A pessoa segue o princípio e o valor. Então, presta atenção. Eu estou falando para você que a sabedoria é fazer. Fazer o quê? Fazer várias coisas. Fazer audição, fazer pergunta, fazer silêncio, fazer várias coisas. Fazer é uma chave da sabedoria. Quando eu tenho know-how, quando eu tenho experiência, mesmo que não testada, eu tenho disponibilidade, facilidade e agilidade cerebral para dar um resultado. Então, por que você tem que buscar a sabedoria? A sabedoria, em primeiro lugar, é a que vai destravar a sua vida, tá? Salomão, o homem mais rico que já existiu, o único rei de Israel que ficou 40 anos no governo e não teve guerra, é um homem que foi orientado pelo seu pai, chamado Davi, a pedir, em primeiro lugar, a sabedoria. Como ele pediu a sabedoria, Deus falou, vou te dar tudo. O que faltou para esse homem na terra? Nada. Absolutamente nada. Mas o que você tem que entender? Um dia eu estava chateado, se eu tinha 11 anos de idade, estou com 32 hoje, eu fiquei chateadinho. Sabe com o quê? O porquê que Salomão... Pega uma água para mim, natural. O porquê que Salomão terminou mal. E até foi ele mesmo que escreveu Eclesiastes. Melhor é o fim do que o começo. Ele terminou mal e meu questionamento para Deus, o Espírito Santo falava, mas não é na Bíblia. Por que o homem da sabedoria terminou mal? Por que o homem da sabedoria fez atrocidades? Era melhor que ele fosse um cara normal. E aí fui verificar a história do Salomão, eu já me decepcionei muito na infância com a história desses caras, porque eu achava que eles eram, tipo, invencíveis. Mas aí veio um estalo na minha cabeça. A culpa era minha. Eu fui ver Salomão. O Salomão matou o irmão, que poderia ameaçar ele de tomar o trono. Salomão matou crianças, fez oferenda de crianças por causa de esposas que ele não podia ter casado, de outra nação. Salomão adorou outros deuses por causa dessas mulheres que Deus falou para ele não envolver. Salomão envolveu com essas mulheres. Salomão foi o maior cobrador de imposto. O Salomão, um monte de coisa negativa dele. Pablo, então hoje a gente acordou cedo para você queimar o Salomão para nós? Não. É para você pegar uma experiência minha que você ainda não testou. Eu fiquei em crise. Falei, Deus, por que o homem que o Senhor deu um acesso de banda larga nunca houve antes dele, e a própria Bíblia diz que nem haverá um homem tão sábio como ele, por que o Senhor deu esse acesso para ele e ele acabou mal? A resposta foi uma linha de comando. A resposta é, Salomão não é a sabedoria. Ele tinha acesso à sabedoria. Aquilo tranquilizou meu coração. Então, você nunca vai ser a sabedoria, porque a sabedoria é uma pessoa. Você vai ter acesso a ela. E interessante é que o acesso vai perdendo quando você perde o contato com a pessoa.
Interessante, né? Aqui vai uma dica poderosa. Eu vou te dar uma tarefa hoje para você ler Provérbios. Você vai sentir o cara com o canal aberto. Vou explicar como é que é isso aí. Quando você lê Eclesiastes, já é outro cara. Então vou te dar uma dica. O religioso ele pira quando eu falo isso. A dica é: não admire excessivamente o Salomão de Provérbios. E também não fique tão triste com o Salomão de Eclesiastes. São dois homens diferentes. Um processo de transformação. No caso dele foi negativo a experiência para ele, mas é super positivo para nós, porque nós de fato não somos, nós temos acesso, é como um login. Lá na palavra fala que se você quiser sabedoria, você pede para Deus que livremente Ele dá, tá? Então você tem que pedir para Ele. Eu vou te dar uma dica. A sabedoria tem a vertical e a horizontal. O que você faz com isso? É igual um celular. Presta o celular em alguém. É igual um celular. Esse celular aqui é um iPhone. Esse iPhone, você vai andando com ele. Você vai andando com o iPhone na rua. E aí, se tiver uma operadora aqui dentro, ele vai liberar o sinal vai acompanhando. O que é a sabedoria vertical? Ela está sobre a área daquilo que você está cumprindo o seu propósito. Se você sai de uma área, para quem não me conhece, eu já fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, entendo um pouquinho de redes e tudo mais. Se você sair da área, na verdade você nem entende de redes, já sabe disso. Se você sair da área, vai cair o sinal. Você pode estar assim nos Estados Unidos. Esses dias eu rodei não sei quantos mil quilômetros nos Estados Unidos, de motorhome, e eu percebi isso. Nos Estados Unidos também a internet é ruim igual aqui no Brasil, né, André? É chocante. Eu achava que os Estados Unidos era perfeito. E não é, a internet cai toda hora, um monte de lugar. Significa o quê? Nós somos o aparelho. Então, se eu sou esse aparelho, existe uma operadora. A operadora é Deus. Ela libera o sinal. Então, o que acontece? Esse aparelho aqui, ele pode se convencer que não precisa de uma operadora telefônica. Interessante. Tem uma operadora telefônica para fazer as ligações. Esse aparelho, ele pode muito bem ignorar a operadora telefônica e viver, né? Olha como que vive. Vive assim, ó. Vou ligar essa luz. Isso aqui vira o quê? Uma lanterna. Esse mega celular, nossa, olha que massa, isso aqui chama flare, essa luzinha aqui, ó. Esse telefone foi criado pelo Messias dos celulares, Steve Jobs, né? E o criador disso aqui fez essa maçã, essa tentação, colocou uma lanterna. Se esse celular não funciona a internet, não funciona a ligação e está fora do propósito, ele vai ser uma lanterna. Quem aqui está afim de gastar 9 mil... Esse aqui é um celular, um iPhone mais antigo, mas aqui quem está afim de gastar 9 mil reais com uma lanterna que você carrega na mão, desse jeito aqui. Aqui está o segredo. A maioria de vocês que estão assistindo são super iPhones 20, nem existe ainda, né, no mercado, mas vocês são, porque homens e mulheres que estão vivos nessa geração são máquinas de última geração. Os computadores estão evoluindo, as máquinas estão evoluindo, os carros estão evoluindo, você não é obra de evolução. Charles Darwin está errado, você não é fruto de evolução, você é fruto de uma desconstrução até você descobrir quem você é, que você é a imagem e semelhança do Criador. Se você assistir essa live, fique em paz até o final. Você não vai ficar melhor. Se você ler vários livros, você também não vai evoluir. Você vai desconstruir inverdades ou mentiras que falaram a seu respeito. É totalmente diferente. Quando eu peguei essa chave, eu falei, não é possível. E se de fato Darwin tivesse certo, essa seria a geração mais evoluída de todas, mas é a geração mais retardada da história. A mais alienada, a que menos se enxerga. Por que a tentativa de Darwin fazer isso? Vou te falar aqui, nunca falei isso ao vivo, é ruim porque um monte de gente vai tacar pedra em mim, só que a árvore que produz fruto ama pedra, né? A árvore que produz ama pedra e odeia machado. Machado, quem gosta, é a árvore que não produz fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Pablo, por que você está falando do Charles Darwin? É fácil você falar de alguém que morreu. O Charles não morreu, tá? O Charles está vivo porque a ideia dele tem alucinado as pessoas até hoje. E eu posso te assegurar que ele só está desconectado do corpo, mas a energia de idiotice que ele criou na Terra foi gigantesca. Ele é o cara responsável por você ficar ouvindo besteira na escola, as pessoas falando que você é a imagem e semelhança do macaco.
Aí você fala com um estudioso de verdade, ele fala, não, não é o macaco, é o primo ancestral do macaco. Vai dar na mesma. Deixa eu te explicar uma coisa. Você é a imagem e semelhança do Criador. Por que esse mentiroso desenvolveu isso? Na geração dele, ele era conhecido como o assassino de Deus, só para você ter uma ideia. Charles Darwin era um cristão, ele ia na igreja anglicana, só que com 10 anos de idade ele perdeu o pai. 10 anos de idade não, na infância, não lembro ao certo. Você pode checar a biografia dele. Ele perdeu o pai. E ele foi questionar Deus, Deus não deu ideia para isso, ele ficou com raiva. Saiu da igreja, nunca mais foi lá. E aí, Charles Darwin perdeu a filhinha logo depois disso. Ele perdeu uma filha com 10 anos de idade. Esse é 10 anos mesmo. Aí ele revoltou contra Deus. Aí ele começou a fazer umas viagens bem legais. Deve ter tomado um chá de cogumelo, ele é muito inteligente. O problema do Darwin é muita inteligência, network poderoso, muitos financiadores. Ele começou a falar dessa teoria da desconexão de Deus, essa teoria de evolução. Pablo, então você quer que a gente engolha da criação? Eu também não sou criacionista. Mas como assim? É simples. Vou te ensinar um negócio para você ter sabedoria. O mundo inteiro está criando uma coisa chamada dicotomia. Colocam o rico contra o pobre. Pobre contra rico. Por exemplo, o governo vermelho fez isso. Colocou rico e pobre um contra o outro. E enquanto os dois estavam discutindo quem era mais bobo, o Partido Vermelho bateu o carteiro de todo mundo e assaltou o Brasil. Financiou obras com dinheiro público do Brasil. Financiou obras lá na África. Financiou obras em vários lugares do mundo. Fazendo o quê? Usando o nosso dinheiro e pagando propina, tanto para o Partido Vermelho, ou o Partido Vermelho de outros países também. Fala, o que é isso? Quando eu crio dicotomia, o cérebro humano cai, porque ele é dividido em dois, tá? Duas partes. Lado esquerdo, eu sei que na live fica refletido ao contrário, porque tá filmando espelhado. Se tivesse virado ao contrário, você ia ver meu lado esquerdo. Você acha que é o direito aqui. Lado esquerdo é racional, lado direito é criatividade emocional. O que o cérebro é, então? Você vai notar, dicotômico. O que é dicotomia? Dicotomia é quando eu uso isso do cérebro para criar uma opção rápida para a pessoa cair nela. Então, o que é dicotomia? Você vai notar, criar duas opções ruins para a pessoa escolher a menos pior. Nota aí, dicotomia é criar duas opções ruins para você escolher a menos pior. O que significa isso? Duas opções ruins. O cérebro já é treinado para tomar decisão. E ele não quer pensar em novas opções. O que ele quer? Ele quer tomar uma escolha, a mais rápida. E aí o que ele faz? Ele pega a menos ruim. Então você está acostumado com isso. Vou te falar a teoria do bode. O cara quer pôr uma geladeira de uma cerveja na sala dele. Se ele chegar e falar para a esposa, também eu queria colocar, apesar que eu nunca bebi, tá? Não estou patrocinando isso, é só ideia. Você que bebe, é problema seu. Eu quero pôr a geladeira aqui da Skol. Tanto faz a marca. Aí a esposa fala, você tá louco, vai pôr nunca. É simples. Ele chega com a teoria do bode. Ela fala assim, amor, eu sempre sonhei ter um bode e pode deixar que eu limpo tudinho, o mau cheiro que ele vai gerar. Aí ele arregaça com esse negócio. Mas aí eu tô indeciso. Se eu coloco um bode aqui na sala de casa ou se eu coloco uma geladeira de uma marca de cerveja. O que você prefere? Ela não vai pensar duas vezes. Ela vai olhar para a opção menos pior e vai falar, não, pode pôr geladeira, que é muito melhor. O que você faz? Dicotomia. Eu sei que é pesado o que eu vou falar agora, mas é para você aprender. Você está acordando cedo, você merece aprender, né? Dicotomia é criar duas opções ruins e a pessoa vai pegar sempre a menos pior. O que você aprende com isso? Dicotomia. Você vai usar, porque qualquer cérebro cai. Menos meus filhos de 4 e 6 anos. Então o Miguel, que tem 6 meses, ainda não sabe. Tenta colocar o Benjamin e o Lorenzo em dicotomia. Eles sempre vão falar assim, ó, eu não escolho nenhuma das opções, eu crio a minha própria opção. É uma chatice ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque ela vai te peitar e você vai ter que ficar mais esperto depois disso. E aí o que acontece? Quando eu crio essa dicotomia, sempre o cérebro não vai querer criar uma saída nova. Então o que é dicotomia? Tudo você vai ver. Aí as pessoas falam, você é criacionista ou evolucionista? Não interessa. Criacionista é um rótulo, evolucionista é outro. Aí você que entende de teologia, você é arminiano ou calvinista? Não interessa. Não encontrei esses dois caras na Bíblia. A teoria deles para mim é uma merda e eu tô pouco me lixando. Isso é porque eu estudei teologia, só para você saber.
Não tô nem aí se Calvino falou isso, Arminiano falou isso. Isso aí é da academia do povo que fica enchendo o saco e quer fazer um rótulo, colocar um invólucro sobre você. Ah, você gosta do PT? Não, então você é do PSDB. O dia que você descobrir, que deve estar marcado para hoje, que o PSDB também é um partido comunista, você vai pirar. Ah, mas ele era da cor azul. Pois é, partidos de centro-esquerda são de esquerda. E esses caras têm um pacto. O Fernando Henrique Cardoso, que é lindo, mais inteligente dos presidentes, é comunista. Só que eles são os comunistas mais caviar que existe. Mas por que você está falando disso? Pra você ficar livre, moço. Quando fala de política, você acha ruim. Quando fala da Bíblia, o outro acha ruim. Acha ruim porque é alienado. Você tem que abrir sua mente e descobrir. Aí o que você faz? Faz questionamentos. O que é sabedoria? A sabedoria não é você se curvar para nada dessa terra. Você se curvar diante daquele que é o canal. É Deus. A sabedoria está escrito na palavra. Criou o céu, o mar, as fontes das águas e tudo. A sabedoria estava presente antes da fundação do mundo, na criação. A sabedoria é uma pessoa. Quem não pegou o código ontem, anota. Colossenses 2:3. É um livro do Novo Testamento. Está escrito algo chocante. Nisto a saber. Depende da versão, né? Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O dia que eu me deparei com aquilo, eu falei, por que está falando estão escondidos? Por que falou todos? Por que falou conhecimento e sabedoria? Isso eu quero saber e eu quero pegar esses códigos. Eu descobri, tudo que é físico e metafísico, Jesus fez na terra. Eu falei ontem e vou repetir. Andar sobre as águas. Seu corpo é 70% água. Eu sei que o cérebro fala, isso é absurdo, tem como andar não. Ouve aí. O corpo tem 70% de água e 30% de carbono. Contando as outras coisas, junto dá 30%. Água com água, dá para andar. Só que precisa de balancear 30% de carbono. Aí um monte de gente começa a pirar e me mandar mensagem. Como que faz isso? Para de encher o saco. É mais simples do que você imagina. Então tem que fazer. Pá, mas isso é um milagre. Não é um milagre. Ele não quebrou a lei da física. É porque os seus amigos que inventaram as leis da física, esse tipo o Einstein, eles focaram tipo em 0,0001% do que é a física de verdade. Essas pessoas, elas não criaram as coisas, elas colocaram apelido nas coisas. Eu fico vendo gente criando movimentos religiosos. Por exemplo, o coach mudou minha vida. Mentira. O que mudou foi fazer pergunta e tarefa, que é isso que é coach. A pessoa fala, a hipnose mudou minha vida. Mentira. Foi você mentalizar, foi você construir com imagens mentais. Aí tudo que a pessoa fala, constelação familiar mudou minha vida. Mentira. Você não está governando em nada, então qualquer ferramenta vai servir. Vou ensinar um negócio, tá? Tudo que você falar que mudou sua vida é um apelido que alguém pôs nessa última geração. Apelido. Aí alguém fala, depois que eu estudei PNL. Pois é, era só você ter ouvido Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não precisa ficar apavorado com essas besteiras. Engraçado é que a década de 70 e a década de 90 foram décadas de ouro. A de 70 principalmente. Foi onde os grandes pensadores desenvolveram ferramentas para o cérebro. Eu posso asseverar para você, te dar uma certeza. Tudo que esse povo inventou, não inventaram. Eles colocaram apelido nas coisas. Qual que é a segurança que eu te dou disso? Checa tudo e checa quem falou primeiro. Por exemplo, tive um cara como mentor há muito tempo, chamado Daniel Goleman. O Goleman tinha um problema sério. Ele é o precursor da inteligência emocional. Aí você checa a fonte dele. Ele aprendeu com o Howard Gardner. Aí você vai checar a fonte, checa a fonte, checa a fonte. Não tem como passar da Bíblia, que é o livro mais poderoso. A Bíblia não é um livro de gente religiosa. A Bíblia também não é um livro do povo judeu. O povo judeu é que é bíblico. A Bíblia é o livro dos códigos mais poderosos que tem na Terra. Então, de tudo que eu já li, de toda a religião que eu já estudei, todo mundo se embasa na Bíblia. Só para você ter uma ideia, 6.000 religiões se embasam na mesma coisa. Por que você está falando isso? Todo mundo que teve a Arca da Aliança, todo mundo que acessou as coisas que os judeus carregavam, essas nações prosperaram. Babilônia, rampa depois que capturaram os judeus. Toda nação, quando colocava a mão nos judeus, a nação prosperava. Fala um aí, Egito. Egito já foi os Estados Unidos dessa geração. O Egito já foi o país mais poderoso da Terra. Chegou a concentrar quase todas as coisas. O Império Romano governava sobre Israel. Virou um terror na Terra.
Todo mundo que põe a mão em Israel faz isso. E é por isso que todo mundo praticamente odeia Israel, que é a cultura mais antiga e que perdura sem mudar nenhuma vírgula. Eles não querem ser inovadores em cultura, mas são das nações mais inovadoras da Terra, onde tem a maior quantidade de ganhadores de prêmio Nobel, para você ter uma noção. Pablo, o que significa tudo que você está falando? Falam para você embasar numa coisa que chama rocha. Pega os princípios e abandona as regras. Quanto mais sabedoria você tiver, menos regras você vai viver. Menos você vai querer controlar os outros. É interessante que quando a pessoa fala assim, eu não gosto do Pablo, é porque é alienado. Se a pessoa for livre, ela não tem problema com os outros. Ontem minha esposa me contou uma coisa de um grande amigo nosso. Eu queria ficar com raiva dele, mas eu pensei, não tem como ficar, isso é problema dele. Isso é problema da escolha dele. Respeito demais a escolha dele. E fiquei doidinho. Tá errado. Não é da minha conta. Você é livre, você faz o que você quer. Como é bom e agradável dormir e acordar todo dia sendo livre. Você não é livre ainda, você precisa destravar isso. Você está acordando todo dia, um monte de gente está te enchendo o saco. A pessoa que está aí do lado na cama aí, a pessoa que está aí está contra você. Não tem como um negócio desse. Olha o tanto que você é livre. Você deu uma olhada assim para ver se ele não está ouvindo. Você que está na cama, você tem que tomar vergonha, mas sai da cama. Não vai dormir com o celular. Se fizer assim, o celular cai no rosto de uns 20 mil pessoas aí. Presta atenção. O que a sabedoria vai produzir? Resultado. Eu falei ontem, sabedoria é semente, a prosperidade é o crescer da semente e a riqueza é o fruto. É obrigatória a riqueza. É só insistir. Por exemplo, se você quiser plantar, cuidar de uma lavoura por 5 anos e envolver tecnologia nisso por 5 anos, você fica multimilionário. Alguém fala, não, mas eu vou plantar num chão pequeno. Toda lavoura que você for pegando, você vai arrendando mais teto, nem comprar. E aí vai alastrando isso, alargando a sua tenda. O que vai acontecer? Vai prosperar, não tem como não prosperar. E aí que está o negócio. Se você realmente quer prosperar, antes de fazer doidão numa direção, busque a sabedoria. A sabedoria é o sinal da operadora. Quando você andar e sair de dentro do seu propósito, é como acontecer isso aqui, ó. Como quando você sair do seu propósito, vai perder o sinal. E aí, fora do sinal, você não consegue ver, não consegue ouvir. Quando você volta, o telefone começa a pegar o sinal, e aí ele pega esse sinal, você faz o quê? Você cumpre aquilo que você foi chamado para fazer. Esse é o detalhe. Você não vai ser mais um iPhone que só serve para lâmpada, para lanterna. Você não vai ser um aparelho caríssimo que serve só para calendário. O que você vai ser? Imagem e semelhança do Criador. Tá. Pablo, e a sabedoria? O que eu faço com ela? Uma coisa simples. Quanto mais decisões, quanto mais falhas, quanto mais fracassos, quanto mais quedas, quanto mais esse tipo de coisa acontecer na sua vida, mais forte você vai ficar. Então o que você tem que buscar? Vamos voltar à sua fita. Quando você era criança, você caía doidado, até 2 anos de idade, você caiu 1000 vezes. 1000 vezes você caiu, sendo que um ano tem 365 dias, então dá 730 dias. 2 anos, 730 dias, se eu não estiver doido. 730 dias, só que você caiu 1000 vezes, ou seja, você caiu mais do que uma vez por dia. Você ficou até uns 6 meses sem tomar nenhuma queda, graças a Deus. Se caiu, deu uma amassada na lataria aí, às vezes até prejudicou sua cabeça. Mas durante 6 meses, que dá 180 dias, você não caiu. Não é bom que você caia, senão morre algumas vezes, né? Algumas crianças morreram só de cair. Ou então gera uma sequela. Então, durante 6 meses, em 2 anos, você não cai. Nem pode cair, né? Depois vocês colocam você sentado e começam a tomar os tombos. Isso é para calibrar o cérebro, tá? É perfeito o aprendizado cerebral, por quê? Porque ninguém aprende a andar sem cair. Vê se você pega esse código. Ninguém aprende a andar sem cair. O que é que isso destrava dentro de você? Se ninguém aprende a andar sem cair, como que você vai fazer alguma coisa sem errar? Você foi doutrinado a ser repudiado no erro e ganhar parabéns só no acerto. Lá em casa é o contrário. Eu dou os parabéns no erro. Quando tá fera demais, eu só falo, bom trabalho. Quando erra, bate aqui. Eu fui tirar as rodinhas do meu filho mais velho, e aí ele falou, não quero andar. Só que eu ensinei para ele um jeitão mais matuto. Tire as rodinhas e os pedais. Esquece esse negócio de pedalar.
o primeiro comando para o cérebro chama-se equilíbrio. Ele ficou muito irritado. Só que ele levou só 2 dias para aprender a andar de bicicleta. O que nós fizemos? Tira o pedal, solta a criança, ela fica assim batendo os pés, aí ela vai, ergue os pés e ganha equilíbrio. Quando ela ganha equilíbrio, você põe o pedal. O problema é que ele caiu uma vez e eu falei, cada queda sua é um ponto para você e a bicicleta tá perdendo. Aí ele caiu uma, olhava para mim e falei, very good, muito bom. Jogava a bicicleta no chão, aí ele começou a querer jogar a bicicleta no chão para fazer ponto. Até ele aprender a andar, eu acho que era 37 vezes que ele caiu. 37 vezes e a bicicleta não mandou nele. Eu falava, ele perguntou, que não é bobo, ele falou assim, a bicicleta faz ponto quando? Quando você cai e não monta nela de novo. Quando você desiste, ela faz ponto. E eu lembro que a bicicleta fez 1 ponto, ficou 37-1. Fábio, por que você está falando isso? Porque se você der parabéns no erro de uma pessoa, ao invés de recriminá-la, o cérebro dela vai ficar mais forte, mais potente. Só que nós fomos doutrinados, só que eu já desprogramei isso da minha cabeça. Eu não me importo com o erro. Por exemplo, o religioso abençoado. Quando você erra numa igreja, eles querem te excluir, querem pôr você na cadeira do Lúcifer e matar você lá no fogo do inferno. Por quê? Porque eles querem a todo custo reprimir os pecados que eles têm, mas eles não podem falar para ninguém. Então, quando ele vê alguém com o seu pecado parecido, ele quer te matar. Por que fazem isso? Porque eles não conhecem muito sobre Deus. Deus não importa com o seu pecado. Se ele importasse, ele já tinha matado todo mundo. O que ele fez? Ele foi vida, deu Cristo. Então, para o seu pecado e para a sua falha, ele colocou alguém no lugar e está resolvido. Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas não podem errar. Seu pai não deixa você errar. Meu filho tem hora que fala, não estou entendendo, por que você está feliz com o erro? É porque você está aprendendo. E você está pagando um jeito mais caro de fazer. O seu jeito. Aprenda uma coisa. Se você pudesse modelar as pessoas e aprender mais rápido, você modelaria, aprenderia mais rápido? Sim. Você precisaria incorrer nos mesmos erros? Não. Tem várias pessoas que estão aqui, já cometeram, por exemplo, uma coisa chamada adultério. Aí o que acontece? Você cometeu adultério, você ficou mais forte, ficou antifrágil naquilo. Espero que você não seja um ser vergonha ainda. Mas a sua experiência foi tão marcante que se você tiver vergonha na cara, na verdade, eu vou falar outra coisa. Se você tiver princípio, aquilo vai ser uma mola para você e você vai ajudar outras pessoas. Só que você não precisa cair nisso para fazer o certo. Você pode instalar os drives que estão lá em Provérbios. Quando você quer a sabedoria, você quer saber os códigos. A sabedoria tem códigos por trás. Então, não precisa de cair em erro. Eu vou te contar. Você vai anotar. Todo erro que eu cair vai gerar autoridade no meu cérebro. Só que você foi doutrinado a errar. Todo erro que cair, o que vai acontecer? Todo erro que eu caio, eu vou ficar mais idiota. Eu vou ficar mais frágil. E é o contrário. Se existe uma caixinha, um cara perguntou assim, irmão, tô gostando de assistir seus vídeos, você me libertado, mas eu fui preso tal dia, eu fui preso e eu não sei o que fazer, eu me sinto humilhado. Aí eu respondi assim, José do Egito foi preso, Paulo foi preso, Jesus foi preso, Pedro foi preso, Daniel foi preso. E aí você vai somando a lista dos presidiários bíblicos. Presidiários bíblicos. Aí você fala, credo. Não interessa se você foi preso, interessa o que você fez com a prisão, o que você aprendeu com isso. O que é ser sábio? Você vai anotar agora e vai chocar alguns que estão ouvindo a primeira vez. Se você entendeu que a sabedoria você vai pegar e você vai guardar dentro do seu coração, tá? Não interessa o que você fez, interessa o que você vai fazer com o seu erro. Porque se você não fizer nada, ele vai virar um peso na sua cabeça. O porquê que você tem que amar o erro. Não é errar ou cair em pecado. É tentar acertar e por algum motivo você vai cair. Caiu significa não tinha firmeza nisso, não tinha maturidade nisso. Eu quero que você anote algo que está instalado ao contrário na sua cabeça. O que está ao contrário na sua cabeça é você tem que ter vergonha na cara. Eu até falei agora, retirei, eu vou colocar da forma certa. Seja um sem vergonha, que anda por princípios. Anota isso aí. Eu sou um sem vergonha que anda por princípios. Se você for uma pessoa que tem vergonha, isso vai travar você e vai impedir você de ter as melhores experiências nessa geração. Você não vai ter como ter experiência. Você vai viver ouvindo falar da história dos outros.
Por que ser sem vergonha? Porque se você tiver vergonha, vai te travar. Eu lembro com carinho, tá? De várias pessoas que tentavam me parar nas coisas que eu fazia. Até hoje tem gente que fica enchendo o saco. A dica que eu te dou é, seja um sem vergonha. Não tenha vergonha de falhar, de cair, de errar, de fazer. Só isso você vai ser muito forte. Se você não tiver essa vergonha, você não vai importar com crítica. Quem tem vergonha, na primeira crítica já para. Quem é uma pessoa que foi doutrinada a ter a necessidade de aprovação, vem a primeira pessoa, ela já baixa a cabeça e fala, mestre, não tenha vergonha na cara. Seja um sem vergonha, mas ande por princípios. Só isso já vai destravar muito forte a sua cabeça, tá bom? Então presta atenção. Pablo, eu adquiri a sabedoria. O que eu faço? Acessa. A sabedoria não é um produto. A sabedoria é uma pessoa. Vou repetir. É a pessoa que fundou o céu, é a terra, o mar, as fontes das águas. Acessa ela. Ela te passa os códigos. Vou te passar uma aqui bem pesada. Às vezes você está ouvindo a primeira vez na vida. É assim, ó. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que isso? É uma explosão de cérebro. Por que ele não falou assim, onde você tiver, me chama que vai resolver? Na oração, para certas coisas, você pode fazer sozinho. Mas quando você quer acessar o canal, você pode anotar aí, tá? Só acessa com 2 ou mais. Aprende isso. Você vai escrever um negócio chocante. Ninguém tem ideia sozinho. É mentira. Eu nunca tive e não conheço alguém que tem uma ideia sozinho. Ah, pá, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Então vamos lá. Eu posso ter uma grande ideia. Só que essa ideia, ela incubou dentro de mim porque alguém pôs uma semente. Você não entendeu? Para parir uma ideia, precisa ter 2 cérebros transando. Para chocar um cérebro com o outro. E isso vai produzir uma ideia. A ideia é o filhote de 2 cérebros em ação. O que significa isso? Uma coisa muito simples. Ninguém tem ideia sozinho. Ideia é um campo de energia. Quando 2 núcleos se batem, 2 cérebros se batem, vai nascer uma frequência potencializadora deles. Esse é o canal de sabedoria. Por isso que eu amo ouvir gente doida. Eu amo ouvir gente que fala doideira, que eu falo assim, os caras normais e arrumadinhos, tudo certinho, eles fazem o quê? Eles são doutrinados a não ter essas doideiras. Vou te dar um exemplo. Ontem eu coloquei meus filhinhos para dormir. Sempre que eu posso, eu faço e tenho prazer. E é muito doido. Eu tento o tempo inteiro falar para as pessoas que nos ajudam, principalmente colaboradores, né, que estão dentro da nossa casa. Não quero que vocês controlem ou limitem meus filhos, tá? Meus filhos são ogivas nucleares, eles precisam ser canalizados e é eu que aponto a direção deles, tá? Não são vocês. Vou dar um exemplo. Na hora de dormir, a gente fica provocando doideiras, falar loucuras mesmo. O mais pequeno, o menorzinho, o do meio agora, na verdade, ele fala muita loucura. A vontade que me dá é de falar assim, para de fazer essas besteiras. Só que eu estimulo eles serem 3 coisas: ridículos, continuar infantil e divertidos. Quando você vê uma criança de 6 anos que não dá conta de soltar um pum, não dá conta de fazer nenhuma travessura, não dá conta de fazer nada, essa criança já está perdida com 5, 6 anos de idade. O pai formatou o cérebro dela. Você tem que fazer isso, pessoal, isso, isso, isso. Meu amigo, não acessa de jeito nenhum. Pensa numa criança que vai virar um robô na Terra. Robô. Eu lembro no começo do meu casamento, a Carol olhava uma criança comportada comendo e falava, meu sonho é ter filhos assim. Eu falo, isso é um pesadelo. Porque se essas crianças elas tiverem comportamento de adultos ou de pessoas que precisam de aprovação ou pessoas perfeitas, elas serão uns bosta na Terra. Elas não vão saber o que é frustração, elas não vão saber o que é desafio, elas não vão saber fazer coisas novas. Elas vão fazer o quê? Elas vão segurar um pum a vida inteira. A Carol, quando eu casei com ela, minha amada esposa, 11 anos de casado, a Carol, na primeira semana que a gente tinha voltado da lua de mel, ela me chega em casa chorando. Ela tava com um papel ali, eu falei, já tá grávida, não é possível? Não deu nem uma semana ainda, depois da lua de mel. Era uma multa de trânsito que ela levou. E ela chorava horrores. Pensa na menina perfeita, que não peidava, que não podia levar uma multa, que chorava. Era uma menina perfeita e maravilhosa. Pablo, ela não é mais, graças a Deus, não. Ela é uma pessoa em mais semelhança do Criador, que aceita o erro e não importa com o que você fala também. Foi o papai aqui, foi o titi aqui que ajudou. Eu falava pra ela,
Bora, pode peidar, pode ficar de boa na minha frente, pode parar com esses trem. Você tá chorando como se eu tivesse que fazer alguma coisa com você. Eu quero é te dar parabéns. Não é qualquer um que leva multa. Aí a pessoa fala, mas você é muito doido. Você nem imagina. Eu sou pior do que você imagina. Quando chegou a multa de trânsito lá em casa, acabei de receber 2 lá de Siena, na Itália. Tava lá. Aí alguém falou assim pra mim, você não pode andar aqui. Se você andar aqui em Siena, você vai ser multado. Aí eu olhei a distância, eu falei, quanto custa a multa? Nem sei quanto que é a multa. Era barato. Falei, ao invés de ficar andando pra lá e pra cá, eu prefiro pagar a multa. Acredite, as 2 multas chegaram. Chegaram agora, 1 ano depois. Foi em março de 2019, a multa chegou essa semana. Eu achei o máximo. Alguém chuta, por que você achou o máximo? A outra estão assim, esse menino é rebelde. É o que te ensinaram, né? Que as pessoas livres são rebeldes. Enquanto isso, você fica alienado. Vai ficando aí. Toda vez que eu recebo uma multa, eu falo a mesma coisa. Obrigado, Deus. Que só vem essa. Que se viesse todas que eu mereço, eu não dava conta nem... Na verdade, eu dou conta de pagar. Antigamente, quando eu inventei essa frase, quando eu codifiquei ela, eu não dava conta de pagar a multa, não. Mas hoje eu dou. Só que toda vez que chega a multa, eu falo, obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Porque só viram essa aqui. Se tivesse visto tudo que eu já fiz, eu ia ter que vender o carro para pagar a multa. Eu fico tão feliz. Tem gente que fica decepcionado comigo. Amigo, quem que você acha que você é pra você ficar parando toda hora por causa de bobeira? Quando você tiver suas próprias experiências, você vai chocar. Esses dias, o Lorenzo e o Benjamin falaram, a gente vai fazer um super suco. Aí eu já olhei, meu natural, tá? Não vai fazer bagunça. Só que aí eu vi a cena e eu falei, deixa eles fazer o que eles querem. Sabe o que aconteceu? Eles foram lá, pegaram laranja, limão, uva, começaram a socar. Aí a mãe veio e falou, o que vocês estão fazendo? Aí ele, a gente vai fazer um suco bem gostoso. Aí ela queria rir, mas ao mesmo tempo ela queria falar, chega, não vai fazer mais. Ela falou. Foi uma experiência para mim e para ela muito forte. Mas ele falou assim, então quer dizer que você não vai deixar a gente ter as nossas próprias experiências. Sabe aquela hora que você fala, meu Deus, onde que compra pipoca e paga o ingresso desse cinema? Eu quero ver uma criança dessa ir para cima do pai e falar, a gente não pode ter as nossas próprias experiências. A Carol chocou, olhou para mim, eu olhei para ela e eles foram ter a experiência deles. O suco ficou uma bosta. Na hora de beber, a gente nem bebe. A gente faz, nossa, que inovação, hein? Imagina se a indústria descobre vocês. Acabou. Eles tiveram a experiência deles. Esses dias eu deixei eles de boa, tava tocando um piano, eles saíram e começaram a fazer um bolo. Eu choquei, mano. É um menino de 6 anos e um de 4. Eu tenho gravado isso aí. Esses caras pegaram pó real, pegaram margarina, manteiga, pegaram leite, pegaram ovos, quebraram os ovos, fizeram o bolo. 6 e 4. E eles falaram, tem que imantar essa bandeja aqui. Aí eu falei, onde vocês aprenderam isso? Com a minha avó. Aí eles fizeram o bolo, colocaram pouco pó royal, o bolo cresceu e desceu. Pensa nos caras mais felizes da terra. Eles cortando o bolo ficou uma tragédia. Só que eu falo, meu Deus, eu fui fazer um bolo, eu tinha 15. Bate aqui. Aí, mano, você vai entender o que é o valor da pessoa ter as próprias experiências. Para de ser travado, começa a olhar para trás e pensa o tanto que você foi bloqueado, porque você, quando soltava um pum, alguém falava. Quando você entrava na conversa de um adulto, alguém falava, não entra na conversa de adulto. Sabe o que acontece? Hoje, você é uma pessoa bloqueada com gente que tem autoridade ou tem uma imagem mais forte que a sua. Aquele negócio de não entre em conversa de adulto faz você afinar. Na linguagem lá da minha terra, fala assim, bundar. Você é um bundão. Por quê? Um bunda mole, ou minha mulher, né? Uma bunda mole. Você vai entrar na conversa e você olha uma pessoa que parece mais adulto que você, que tem mais autoridade que você. O que vai acontecer? Você afina para essa pessoa. Tudo por quê? Alguém que te ama muito te bloqueou sem saber. O que a gente vai fazer? A gente está aprendendo sobre a sabedoria. E a sabedoria não acessa com o raciocínio. Você vai sempre fugir da razão. E aí eu vou te dar uma prova. A prova é a seguinte. Quando você perceber que Deus está chamando você para fazer alguma coisa, agora com temor e tremor na palavra eu vou te ensinar. Ele vai fazer algo parecer muito ridículo. Para o seu cérebro travar. Tá? É assim. Tá vindo o cego, aí o Espírito Santo deve ter falado com Jesus assim, cospe no chão, mistura com barro e joga na cara da pessoa.
Na moral, mano, isso é ridículo ou não? Total. Jesus olhou, mas que doideira é essa, mano? É cuspir no chão mesmo. Cuspir no chão. Ridículo. Imagina Deus chegando no Noé. Mano, Deus tem um senso de humor gigantesco. A hora que você tiver mais proximidade com ele, você vai pirar, tá? Esse senso de humor dele é tão forte que eu fico imaginando. Tem uma estimativa aí teológica que tinha 30 milhões de pessoas na época de Noé. Aí Deus olha e fala, vou chamar, se você fosse Deus, seria assim, ó. Vou chamar um profissional de barcos para fazer a arca de Noé. Aí ele olha pro velho e fala assim, Noé, você já fez alguma canoa? Não. Então vou dar um projeto na sua mão. Você vai fazer uma arca. Aí Noé olha, todo mundo olha e fala, meu Deus, isso é ridículo. Até que ele era motivo de chacota, até que quando começou a chover. Você olha pro Noé e fala, mano, o que você tá fazendo? Você não dá pra fazer nenhum barco. Isso é ridículo. Deus tinha que chamar alguém altamente capaz. Ele chama quem? Pessoa que não tem nada a ver. Pablo, é errado Deus chamar quem é muito bom? Não. Só que se Deus chama um construtor de barco, ele ia falar, esse projeto é inviável, Deus. Não dá para fazer isso. Como que eu vou pôr todos os animais dentro de uma arca, Deus? Ele ia questionar tudo que Deus estava falando. E Deus não curte esses caras. Deus curte os caras que não são para mostrar quem ele é. Muito simples. Tá lá Saul gigante. O Saul era forte, homem de alta estatura. Afinando e cagando na calça de medo do Golias. E os filisteus lá quase dominando tudo e travando vários dias de guerra no vale, nada. Aí Deus olha para um Davi que é rejeitado pelo pai, é um cara nada a ver, um cara pequeno. Fala, vai lá e derrota, vou pôr uma ira dentro de você. Aí a ira acionou dentro dele, o menino gritou. Engraçado é que Davi, antes de ir para a guerra, ele pergunta, qual que é a recompensa? Anota esse código de sabedoria aí. Antes de você entrar numa guerra, pergunta o que é que você vai ganhar com isso, tá? Eu não entro em guerra nenhuma de graça. Eu tenho que ter uma recompensa, ou emocional, ou espiritual, ou financeira, ou de tempo. Alguma coisa eu tenho que ganhar. Pablo, eu não vou ganhar nada. Eu também não vou perder. Ou eu estou ganhando, ou eu estou aprendendo. É por isso que eu te falo, foque na recompensa. E é melhor aprender do que ganhar. Então presta atenção. O Davi era um cara nada a ver. Quando você tira a foto no ringue da encarada dos dois, Golias aqui e o Davi aqui, você fala, essa briga é ridícula. Pois é do jeito que ele gosta. Quando você pega o José do Egito, a própria família abandona ele. E aí quando você descobre o chamado dele, quando ele está governando o Egito, em cima do abandono, que era o bloqueio dele, Deus usou ele para salvar a nação de Israel. Foi ele que deu comida para a nação de Israel. Se ele fosse bobo igual você, ele ficava com raiva da família e matava era todo mundo. Ele chegou no cargo de governador do Egito. É muito ridículo essas histórias. Deus fala, Moisés, pode trazer o povo aí, nós vamos para a terra de Canaã. Aí Deus, tá bom. O Moisés fala, pode deixar. Aí leva o povo. Olha que ridícula a história. A hora que eles estão chegando no mar, o mar está fechado. Aí Deus, o Moisés fala, ai Deus, o que está acontecendo? É do jeito que eu gosto, moço. Eu quero criar, eu gosto de rir junto com vocês. Eu amo vocês. Eu gosto de ver vocês crescendo. Se eu não colocar isso aí, vocês não vão crescer nunca. Mano, é chocante. Você não está entendendo isso? Pelo amor de Deus, pega o código. Toda vez que tem uma interferência divina no negócio, vai ser ridículo. Aí você fala, você está com falta de respeito. Não tô. É ridículo pro raciocínio. Então eu aprendi. Eu sou um ridículo. Então não importa. Muitas pessoas já falaram assim, esse Pablo é um doidinho. Deixa eu contar um segredo pra vocês do fundo da minha alma. Doidinho é você que é normal e reproduz o comportamento das outras pessoas. Quando você descobrir que o doidinho é quem é mediano, você vai passar mal. Quando você vê uma pessoa muito exótica e diferente, ela só é aquilo que nasceu para ser. Você que tem o mesmo comportamento de todo mundo, me perdoe, tá? Me perdoe nada, que eu não tenho nada com isso. Isso é problema seu. É o seguinte, você é o doidinho. Quando você parece um robô, quando você que nasceu para ser uma selva, vira uma fazenda, você vira uma pessoa que não era para fazer isso. Isso não é da sua conta. Deus poderia ter feito bonitinho o negócio. Aí quando ele foi mandar Jesus, ele faz o quê? Ele usa uma virgem, a mulher mais santa da terra. Irmão, essa história é normal? É por isso que um monte de gente pira com a Bíblia, mano. Mas por que Deus faz isso? É pra você não conseguir raciocinar. Quando ele falar que é ele vai fazer de um jeito que você não consegue compreender. Ponto. Quando você vê a história todo dia, fica clara isso.
Os discípulos andaram com Jesus, não deram conta do tranco. Peidaram na farofa. Aí o que acontece? Ele chama o cara que estava perseguindo os discípulos. Até que os discípulos ficaram assim, meu Deus, quem que é esse cara? Paulo. Engraçado, aí Jesus teve um encontro com ele. Ele foi lá e revolucionou a bagaça. O Paulo que matava os cristãos foi o que escreveu 75% do Novo Testamento. E aí? E aí, quando você vai estudar a Bíblia, um monte de gente fica irritado que eu falo isso. Vai estudar Platão para você ver. É a mesma coisa que Paulo fala, porque Paulo estudou Platão. Por que eu estou te contando isso? Para você abandonar esse nível seu de ignorância. Toda vez, quando você vê Deus entrando em contato com a humanidade, o que eu chamo de ridículo é um destravar de não use esse raciocínio seu, matemática e cálculo para entender quem ele é. Não vai. Até hoje você não sabe explicar como que andou sobre as águas, como que multiplicou pão e peixe, como que acelerou as partículas para transformar água em vinho, como que ele transfigurou, como que ele voou em Mateus 4. Você sabe explicar isso? Não sabe, porque seu raciocínio é muito pequeno. Seu raciocínio foi programado para responder a algumas questões. Foi programado pelo MEC, pela escola. Só que se você tiver o canal de sabedoria aberto, você não vai ficar nessa. Um monte de gente pergunta, mas alguma ciência já comprovou isso? Meu filho, a ciência que você confia como a religião mais severa, mais segura de todas, há 100 anos atrás falava que a Terra tinha 10 mil anos. Aí depois passou 10 anos, foi para 100 mil. Aí depois passou 50 anos, foi para 1 milhão. Agora foi para bilhão. E agora estão com certeza que a Terra tem trilhões de anos. Ah, mano, mas esses caras se lascar. A ciência que você conhece é mais outra religião. A religião dos caras que acham que são Deus. O Nicolau Copérnico, acho que foi ele. Ele inventou uma coisa lá. Acho que foi o negócio do globo, não sei se foi ele. Aí você olha, tá lá Isaías falando que Deus se assenta no trono e olha por cima do disco. Aí você fala, mas o que você está falando? Vou abrir sua mente, tá? A cada 100 cientistas, 99 são só artistas. Eles estão respondendo alguma coisa de alguma confraria. Só que é um absurdo de falar isso às 5h57 da manhã. Que pena, já está quase acabando a live. Eu nem acredito que passou 57 minutos. 57 minutos não, né? 58 minutos. Que vai acabar em 2. E você não entendeu até agora. Que você é a imagem e semelhança dele. Você tem livre acesso, mas enquanto você for um bobinho, você não vai reinar na Terra. Ontem, vou abrir os comentários. Ontem, uma das coisas que mais despertou felicidade em mim foi... Ontem, uma das coisas que mais despertou felicidade em mim... Felicidade é um estado permanente, né? Mas despertou pico de alegria. Ó, pra você ver, eu checando no drive mental. Felicidade minha não muda com acontecimentos. Mas o que despertou um pico de alegria... Foi depois da oração ontem às 11, eu falar, façam suas lives. A quantidade de pessoas que foram desbloqueadas. Entende? Não faz sentido você viver uma vida travada de merda, uma vida de medo, tá? Pode beber água no jejum? Claro, senão você vai morrer. Entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que se levantar nessa geração. Eu poderia ser um homem ou um badeco que não teria aceitado o que Deus mandou eu fazer. E poderia ser um atendente de call center até hoje, tá? Poderia ser um atendente de call center, que eu era em 2005, mas eu nunca me conformei com aquilo que eu vivia e Deus foi falando. Vai pro próximo, vai pro próximo. Você que tá entendendo isso aqui como uma mentoria que já começou, eu não vou te largar e eu quero que você entenda uma coisa. Você vai ter que avançar, tá? Essa live tá acabando. Quero falar aqui pra mim. É um prazer estar com você. Eu tenho derramado e transbordado coisas que ele me deu e eu estou passando isso para você. Eu queria que você não matasse isso e que você continuasse transbordando isso na vida de outras pessoas, tá? Então é o seguinte. Dica hoje, você vai ler Provérbios 1 e 2. Lê, tá? Lê Provérbios 1 e 2 e você vai entender. Depois nós vamos discutir essa parada. Amanhã 4h59 de novo. O que você precisa? Você precisa... Engraçado, quando eu prometi que eu ia dar o livro, apareceu 23 mil pessoas. As pessoas são muito levadas a só ganhar coisas. Elas não querem aprender. Isso é uma merda. Mas quem estiver firme até depois do fim, não vai ter falha, vai conseguir o que quiser, tá? Eu vou deixar por 1 hora aberto o presente que eu deixei do livro, que algumas pessoas não pegaram. É só ir lá e pagar o custo do envio, que você vai receber o livro. Tem um livro digital e o físico. Vai cair a live agora, vou postar, bora conversar lá no feed.
Se bater 5 mil comentários, eu volto e faço a live agora com vocês. Fechou? 5 mil comentários, vamos lá.